Olá e obrigado por assistir a mais um vídeo da série de tutoriais sobre as diretrizes da OCDE, desenvolvido pela Direção-Geral da Economia, a DGE, no seu papel de entidade coordenadora do PCN-PT. Neste vídeo, vamos apresentar o 8º capítulo destas diretrizes, dedicado aos interesses do consumidor. Este capítulo é particularmente relevante, pois aborda a forma como as empresas devem atuar nas suas relações com os consumidores, assegurando práticas comerciais, de marketing e de publicidade leais, bem como a qualidade, a segurança e a fiabilidade dos bens e serviços que fornecem. Caso ainda não o tenha feito, recomendamos que assista aos vídeos anteriores desta série, de forma a ter um melhor enquadramento sobre o tema. Vamos então avançar. O capítulo 8º das diretrizes da OCDE reconhece que a confiança, a satisfação e a proteção dos consumidores são elementos fundamentais para o bom funcionamento das empresas e dos mercados. Reconhece também que os mercados de consumo se tornaram mais complexos com a globalização, a digitalização, o crescimento dos serviços e do comércio eletrónico, criando novas oportunidades, mas também novos riscos para os consumidores. Assim, o objetivo deste capítulo é orientar as empresas na forma como devem atuar nas suas relações com os consumidores, promovendo práticas comerciais, de marketing e publicidade leais, garantindo a qualidade, a segurança e a fiabilidade dos bens e serviços que fornecem, assegurando informação clara e suficiente para decisões informadas, protegendo a privacidade e os dados pessoais e tendo em conta as necessidades de consumidores em situação de vulnerabilidade ou desvantagem. As diretrizes encorajam ainda uma atuação responsável em matéria de resolução de litígios, educação do consumidor, cooperação com as autoridades públicas e proteção dos consumidores no contexto específico do comércio eletrónico. Este capítulo está estruturado em 8 recomendações principais, complementadas por uma zona de comentários com 12 parágrafos explicativos, e é por eles que vamos começar. O primeiro comentário ao capítulo 8º começa por enquadrar as fontes em que o mesmo se baseia. As diretrizes esclarecem que as recomendações sobre interesses do consumidor não surgem isoladamente, resultam do trabalho desenvolvido pela OCDE, em particular pelo Comitê de Política do Consumidor e pelo Comitê de Mercados Financeiros, bem como de contributos de outras organizações internacionais relevantes. Entre essas referências, contam-se, por exemplo, a Câmara de Comércio Internacional, a Organização Internacional para a Normalização e as Nações Unidas, incluindo as diretrizes da ONU sobre política de proteção do consumidor. O comentário mostra assim que este capítulo se insere num quadro internacional mais amplo, consolidado e coerente, destinado a reforçar a proteção dos consumidores e a responsabilidade das empresas nos mercados contemporâneos. O segundo comentário ao capítulo 8º explica por que razão a proteção do consumidor continua a ser uma dimensão central da conduta empresarial responsável. As diretrizes reconhecem que a satisfação dos consumidores é uma base essencial para o bom funcionamento das empresas e dos mercados. Ao mesmo tempo, chama-se a atenção para as profundas transformações ocorridas nos mercados de consumo. A abertura dos mercados, a evolução regulatória, o crescimento dos serviços e o desenvolvimento de tecnologias que transformaram os serviços digitais e financeiros deram aos consumidores mais opções, mas também tornaram muitos mercados mais complexos e mais difíceis de compreender. O comentário destaca ainda que o perfil dos consumidores também mudou. Crianças e pessoas idosas assumem hoje maior peso em muitos mercados e persistem desafios de literacia e capacidade de análise perante um ambiente saturado de informação. Acresce que muitos consumidores valorizam cada vez mais o desempenho económico, social e ambiental das empresas quando escolhem produtos e serviços. O terceiro comentário centra-se no preâmbulo do capítulo e resume os princípios orientadores aplicáveis à relação entre empresas e consumidores. As diretrizes deixam claro que as empresas devem atuar com lealdade nas suas práticas comerciais, de marketing e de publicidade, ao mesmo tempo que devem garantir a qualidade e a fiabilidade daquilo que fornecem. O comentário acrescenta um ponto relevante. Estes princípios aplicam-se tanto a bens como a serviços. A ideia central é simples, mas estruturante. A proteção dos consumidores não se limita à segurança do produto final. Abrange também a forma como a empresa comunica, promove, posiciona e entrega aquilo que coloca no mercado. O quarto comentário incide sobre o primeiro parágrafo das recomendações e reforça a centralidade da saúde e segurança dos consumidores. As diretrizes sublinham que as empresas devem respeitar as normas aplicáveis neste domínio e garantir que os consumidores recebem informação adequada sobre as condições de segurança dos produtos. Não se trata apenas de cumprir requisitos legais formais, trata-se de assegurar que os consumidores conseguem utilizar os bens e serviços com conhecimento suficiente dos riscos envolvidos. A segurança do consumidor surge
surge assim como um dever de base associado tanto à conformidade como à informação. O quinto comentário desenvolve o dever de divulgação de informação aos consumidores. A ideia central é que os consumidores só podem tomar decisões conscientes e fundamentadas se dispuserem de informação suficiente, clara e acessível. O comentário explica que essa informação deve ser adaptada aos meios de acesso dos consumidores, incluindo plataformas online, e pode abranger riscos financeiros, preço unitário, custo total do produto, instruções relevantes e elementos que facilitem a comparação entre bens e serviços. Além disso, as diretrizes sublinham que as alegações ambientais e sociais feitas pelas empresas devem assentar em evidência adequada. Num contexto em que cresce o interesse pelo consumo sustentável, as empresas são incentivadas a prestar também informação sobre atributos como eficiência energética, reciclabilidade, durabilidade, reparabilidade ou outras características ambientais e sociais relevantes. O sexto comentário a este capítulo acrescenta uma dimensão importante à informação prestada aos consumidores, a própria conduta empresarial. As diretrizes reconhecem que os consumidores consideram cada vez mais as práticas e os valores das empresas quando tomam decisões de compra. Por isso, as empresas são incentivadas a comunicar as iniciativas que desenvolvem para integrar preocupações sociais e ambientais nas suas operações e apoiar o consumo sustentável. O comentário remete ainda para o capítulo relativo à divulgação de informações e incentiva a publicação de declarações de valor, políticas sociais, éticas e ambientais e outros códigos de conduta. Essa informação deve ser apresentada em linguagem simples e com rigor, evitando alegações inexatas sobre o desempenho social ou ambiental. O sétimo comentário ao capítulo explica o racional de recomendação relativa à resolução extrajudicial de litígios e reparação dos consumidores. As diretrizes assinalam que muitos mecanismos criados pelas empresas para tratar reclamações ajudaram a aumentar a confiança e a satisfação dos consumidores. Esses mecanismos podem oferecer soluções mais simples, rápidas e viáveis do que ações judiciais que tendem a ser mais demoradas, onerosas e complexas. No entanto, o comentário também sublinha uma condição essencial. Para que funcionem, os consumidores têm de conhecer a existência desses mecanismos e perceber como podem apresentar reclamações, especialmente em situações transfronteiriças ou multidimensionais. O oitavo comentário a este capítulo trata das práticas comerciais falsas, enganosas, fraudulentas ou desleais. As diretrizes explicam que este tipo de práticas não prejudica apenas os consumidores, também distorce o funcionamento dos mercados e afeta negativamente as empresas que atuam de forma responsável. Por isso devem ser evitadas. A mensagem aqui é particularmente direta. A proteção dos consumidores passa também por assegurar que a concorrência se faz em bases leais, sem manipulação da informação nem subversão da escolha dos consumidores. O nono comentário destaca a crescente importância da educação dos consumidores. As diretrizes reconhecem que, perante mercados e produtos cada vez mais complexos, a capacidade dos consumidores de avaliar opções e tomar decisões informadas pode ficar comprometida. Por isso, governos, organizações de consumidores e empresas são chamados a assumir esta tarefa como uma responsabilidade partilhada. O comentário sublinha em especial os desafios associados a produtos complexos, nomeadamente em áreas financeiras, e reforça a importância de se trabalhar em conjunto para promover a literacia dos consumidores e melhorar a capacidade de decisão. O décimo comentário aborda a proteção de dados pessoais enquanto dimensão central da proteção do consumidor. As diretrizes reconhecem que a recolha e utilização crescente de dados pelas empresas pode representar riscos sérios para a privacidade e para o bem-estar dos consumidores. Neste contexto, a proteção de dados pessoais, incluindo a sua segurança, assume importância crítica. O comentário reforça assim que a relação com o consumidor no ambiente digital não pode ser separada das obrigações de legalidade, transparência, justiça e segurança no tratamento de dados. O 11º comentário ao capítulo 8º sublinha a importância da cooperação entre empresas e autoridades públicas. As diretrizes indicam que esta cooperação é necessária para prevenir e combater práticas de marketing enganoso, mas também para reduzir riscos graves para a saúde e segurança públicas e para o ambiente. O comentário esclarece que esses riscos podem estar associados não apenas ao uso e consumo dos produtos, mas também ao seu descarte. Este ponto reflete uma perspectiva de ciclo de vida. Os riscos dos produtos devem ser considerados desde a fase de concepção até ao descarte, passando pelo fabrico, distribuição e utilização.
O 12º e último comentário ao capítulo 8º trata de dois temas que hoje são inseparáveis: a vulnerabilidade dos consumidores e os desafios específicos do comércio eletrónico. As diretrizes explicam que certos consumidores podem enfrentar dificuldades acrescidas nos mercados atuais devido a características ou circunstâncias pessoais, como idade, capacidade mental ou física, educação, rendimento, idioma ou isolamento geográfico. Por isso, as empresas devem ter essas situações em conta ao comercializarem bens e serviços. O comentário destaca também a importância crescente dos dispositivos móveis e do comércio eletrónico. Embora estes canais tragam benefícios significativos, também geram riscos específicos. Daí a exigência de que as empresas adotem medidas para garantir que o nível de proteção oferecido no comércio eletrónico não seja inferior ao das formas tradicionais de comércio. Passamos de seguida às recomendações deste capítulo. A primeira recomendação do capítulo 8º estabelece um princípio elementar. Os bens e serviços fornecidos pelas empresas devem ser seguros para os consumidores. Isto significa que devem cumprir todas as normas acordadas ou legalmente exigidas em matéria de saúde e segurança, incluindo advertências de saúde e informação de segurança relevante. Mas a obrigação não se esgota no cumprimento formal das regras. As empresas devem também assegurar que os seus produtos e serviços não representam um risco irrazoável durante a utilização previsível, incluindo situações de utilização imprópria ou indevida que sejam razoavelmente antecipáveis. A ideia central é clara: a proteção do consumidor começa pela prevenção de danos e pela colocação no mercado de bens ou serviços que possam ser utilizados com segurança. A segunda recomendação aprofunda o dever de informação das empresas perante os consumidores. As diretrizes exigem que a informação prestada seja correta, verificável e clara e que seja suficiente para permitir decisões conscientes e fundamentadas. Essa informação pode abranger preços, conteúdos, utilização segura, características ambientais, manutenção, armazenamento, descarte e, no caso de comércio eletrónico, aspectos como privacidade, resolução de disputas e opções de reparação. A recomendação sublinha também dois aspectos importantes. Por um lado, a informação deve ser apresentada em linguagem simples e de forma facilmente acessível. Por outro, deve respeitar as necessidades de acessibilidade de consumidores com deficiência. Em termos práticos, esta recomendação traduz a ideia de que um consumidor só consegue escolher de forma livre se tiver informação compreensível, comparável e útil. A terceira recomendação trata do acesso dos consumidores a mecanismos de reparação e resolução de conflitos. As diretrizes defendem que as empresas devem disponibilizar mecanismos extrajudiciais que sejam justos, fáceis de utilizar, céleres e eficazes, evitando custos ou encargos desnecessários para o consumidor. O objetivo é assegurar que, quando surgem problemas, os consumidores não ficam sem resposta nem dependam exclusivamente de processos judiciais mais morosos e complexos. Esta recomendação valoriza, portanto, soluções práticas, acessíveis e proporcionadas, capazes de restaurar a confiança e corrigir danos de forma efetiva. A quarta recomendação é particularmente direta. As empresas não devem fazer declarações falsas ou emitir informação relevante, nem adotar práticas enganosas, fraudulentas ou injustas. O foco aqui está na integridade da relação comercial. As escolhas dos consumidores não podem ser manipuladas através de omissões, mensagens ambíguas ou práticas que, de forma indevida, os levem a adquirir bens ou serviços em prejuízo próprio ou em prejuízo da concorrência. Esta recomendação protege simultaneamente os consumidores e o próprio funcionamento leal dos mercados. A quinta recomendação sublinha que a proteção do consumidor não se limita à informação sobre um produto concreto, inclui também o reforço das capacidades dos consumidores para compreender melhor os mercados onde atuam. As diretrizes encorajam as empresas a apoiarem esforços de educação do consumidor em áreas ligadas à sua atividade com 3 objetivos principais: ajudar a tomar decisões conscientes em mercados complexos, promover uma melhor compreensão do impacto económico, ambiental e social das decisões de consumo e apoiar padrões de consumo sustentável. A recomendação reconhece assim que os consumidores mais informados e mais capacitados contribuem para relações de mercado mais equilibradas e mais responsáveis. A sexta recomendação trata da proteção da privacidade e dos dados pessoais dos consumidores.
As diretrizes deixam claro que as práticas empresariais relativas à recolha e utilização dos dados devem ser lícitas, transparentes e justas. Devem ainda permitir que os consumidores participem e escolham de forma informada e devem incluir todas as medidas razoáveis para proteger a segurança dos dados pessoais recolhidos, armazenados, processados ou divulgados. Num contexto económico fortemente digitalizado, esta recomendação assume particular importância. Proteger os dados pessoais não é apenas uma questão técnica ou jurídica, é também uma condição essencial de confiança na relação entre empresa e consumidor. A sétima recomendação reforça que a proteção dos consumidores não depende apenas de mecanismos internos das empresas, depende também da cooperação com as autoridades públicas. As diretrizes pedem às empresas que cooperem plenamente para prevenir e combater práticas de marketing abusivas ou enganosas, incluindo publicidade enganosa e fraude comercial. Essa cooperação deve igualmente servir para reduzir ou prevenir ameaças graves à saúde e segurança públicas e ao ambiente, quer resultem do consumo, da utilização ou do descarte dos produtos e serviços. O princípio aqui é o da corresponsabilidade. Proteger o consumidor exige articulação entre empresas e poder público. A oitava e última recomendação introduz duas exigências transversais à aplicação de todo o capítulo. Em primeiro lugar, as empresas devem considerar as necessidades dos consumidores que possam estar em situação de vulnerabilidade ou desvantagem. Isso implica reconhecer que nem todos os consumidores enfrentam os mercados em igualdade de condições e que certas características ou circunstâncias podem justificar cuidados acrescidos. Em segundo lugar, as diretrizes chamam a atenção para os desafios próprios do comércio eletrónico. A digitalização cria novas formas de acesso e conveniência, mas também novos riscos. As empresas devem, por isso, assegurar que a proteção dos consumidores se mantenha efetiva também nos canais digitais. Esta recomendação funciona como um princípio de adaptação. Aplicar bem as restantes orientações exige olhar para quem está mais exposto ao risco e para os contextos em que este risco pode aumentar. E assim está concluído o oitavo capítulo das diretrizes. Sabemos que no que diz respeito à conduta empresarial responsável, o caminho ainda é longo, mas não tem que ser difícil. Juntos, conseguimos. Este vídeo foi feito pela equipa da Direção-Geral da Economia do Ponto de Contacto Nacional Português. Até breve.